Subjetivas e predicativas. Olha só, primeiro de tudo é necessário que nós conheçamos, que nós saibamos de fato o que são essas orações subordinadas, certo? Orações subordinadas são aquelas que elas dependem sintaticamente uma da outra para ter sentido. É necessário que se tenha uma oração principal e uma oração que dependa, uma ou mais orações que dependam sintaticamente da oração principal para ter sentido. Assim, uma oração principal, ela pode ter várias outras subordinadas a ela, certo? Já ao contrário, nós temos as orações coordenadas, que são aquelas que elas não dependem sintaticamente entre si, certo? E agora vendo aqui que o nosso conteúdo é oração subordinada substantiva. Por que substantiva? Porque nós teremos também as adverbiais, por exemplo. E aqui dentro das substantivas, nós vamos ver que agora nós teremos a oração subordinada com esse valor de substantivo. E quais as funções que o substantivo pode ter? Olha, o substantivo pode ter função de objeto direto, função de objeto indireto, função de complemento, por exemplo, não é, de predicado, predicativo do sujeito, várias outras funções. Então agora nós vamos ver que não somente uma palavrinha ou duas terá essa função de subordinação, de oração subordinada, e sim toda de substantivo, perdão, né? E sim toda a oração subordinada, ela vai ter essa função de, pode ser de um sujeito, por exemplo, quando ela for subjetiva, de um predicado, predicativo, quando ela for predicativa, que é o que nós vamos estudar agora, certo? E vamos então, gente. Período, nós temos aí na página 30 o seguinte exemplo. É importante que você analise o livro. Primeiro de tudo aí eu consigo identificar que eu tenho 2 períodos. E como eu sei? É importante, é o meu primeiro período. Olha aí o verbo é, certo? E o segundo período, você analise o livro. Olha o verbo analisar. Ok? Então eu tenho aí 2 períodos. E esses 2 períodos, eles precisam estar divididos, não é? E como eu sei que esses 2 períodos estão sendo aí divididos? Por meio da conjunção integrante que poderia ser também uma outra conjunção. Poderíamos ter conjunções que e se, por exemplo. Que e se, tá? Nesse caso, é o que? A conjunção integrante que está ligando a oração subordinada à oração principal. E percebam que quando eu tenho é importante, esse ele tem função de verbo de ligação, correto? Perceberam por quê? É importante. O que é importante? Percebam que importante ele está aí qualificando, trazendo uma característica, mas a quem, de fato? O que de fato é importante? Que você analise o livro. Então, que você analise o livro tem função de sujeito, certo? O que é importante? Eu preciso perguntar. E quando eu pergunto, a resposta que eu tenho é que você analise o livro. Então, que você analise o livro é o sujeito da oração principal, certo? Olha aqui outros exemplos. Quando eu tenho aqui, olha. É necessário que você faça as atividades. Gente, não esqueçam que nós estamos falando de orações subordinadas desenvolvidas, tá?
Porque se divide em desenvolvidas e reduzidas. Nesse momento, nós falamos das desenvolvidas, que é aquela em que eu tenho um verbo de ligação, um verbo que indica ação, um verbo conjugado, mais a conjunção, uma das conjunções integrantes. Então, tem essa estrutura, tá bom? Tem a presença da conjunção integrante. Então, se tiver conjunção integrante, estamos falando de orações desenvolvidas. E agora, olha só, novamente, é necessário que você faça as atividades. Você já conseguiu identificar quem é a primeira oração? Sim, já conseguiu, tenho certeza. É o verbo do primeiro período da primeira oração. Então, é necessário que você faça as atividades. Cadê minha conjunçãozinha integrante? Quem é que está ligando aí? É justamente o que? Essa é a conjunção integrante, tá? Conjunção integrante. Você faça as atividades. E aí, vocês perceberam a função? Perceberam que essa é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva? Por quê? Porque quando eu pergunto o que é necessário, que você faça as atividades. A função aqui é de sujeito, certo? Eu tenho aqui toda a oração com função de sujeito. Daí se dá essa classificaçãozinha, tá? De oração, vamos lá, subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Vamos a outro exemplo. Foi anunciado que Maria é a vencedora do concurso, certo? Aqui eu tenho foi anunciado, uma locução verbal, certo? Alguém anunciou, não é? O que foi anunciado? Eu pergunto. Que Maria é a vencedora desse concurso aqui. Então, essa oração toda aqui, eu chamo ela de oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela tem o valor de sujeito, ok? Olha só, gente, o que eu posso falar para vocês a respeito mais desse? Eu posso trazer outro exemplo que tem aqui, olha, no caderno, voltando ao caderno de atividades, temos aí página 30, tá? Orações subordinadas, tá? Oração que funciona como sujeito da oração. Tem outro exemplo. É melhor que você venha logo. Vocês perceberam que esse é melhor? Melhor eu sei que é um adjetivo, não é? Então, mais uma vez, eu tenho um verbo de ligação, que é o verbo é. Ele está funcionando aqui, o melhor, como um predicativo, certo? Predicativo de quem? Característica de quem? Classificação de quem? Você sempre tem que observar. Uma das características dessa oração subordinada subjetiva, que tem valor de sujeito, é a presença, na maioria, desse verbo ser na terceira pessoa do singular. É uma das características, ok? Então, é melhor. É melhor o quê? Não é? Eu encontro a minha resposta, que é o meu sujeito, na segunda oração, que você venha logo. Então, que você venha logo é o meu sujeito, ou seja, é a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, gente, se você encontrar o sujeito presente na segunda oração, na oração subordinada, você já vai saber que ela é subjetiva. Quando se fala em predicativas, é diferente, a estrutura é outra. Tá? Nas predicativas, o que é que nós teremos? Nós teremos agora
uma oração subordinada que funciona como predicativo do sujeito em relação à oração principal. Como assim? Você não estudou nós estudamos anteriormente que eu tenho um sujeito, certo? No predicado nominal. Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um predicativo do sujeito, que é a característica atribuída